Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Olhares. Um dos assuntos de hoje é a prática abusiva no comércio. O PROCON notificou estabelecimentos que definem valor mínimo para uso de cartão de crédito. Vamos repercutir a divulgação da pesquisa que mostra que o consumo de carne processada aumenta o risco de câncer em 18%. O estudo foi realizado em 10 países. E Selma Light traz a dica de uma festa de Halloween diferente das tradicionais, né, Selma? Muito diferente. Halloween já é divertido, agora você imagina Halloween, meu amor. Vai acontecer quando? Vai acontecer neste sábado, eu venho com todas as informações para vocês. Dia 31 mesmo, que é o dia, né? Dia 31 em uma praia maravilhosa aqui de Floripa, que vale muito a pena conferir. E tem mais, né, Cibele? Tem mais sim. Olha, pacientes com câncer estão sem tratamento de quimioterapia por falta de medicamentos em Lages. Vamos fazer um alerta sobre o aumento do número de casos de uma doença sexualmente transmissível no estado e saber de que forma os órgãos de saúde pública estão lidando com essa realidade. 10 anos de história comemorados no palco com as cenas mais marcantes do grupo Companhia do Grito. Alguns integrantes estarão com a gente hoje. E uma reportagem sobre o Festival Socioambiental de Cinema, o Planeta Doc, com ampla programação para ajudar a pensar e a repensar nosso meio ambiente, nosso planeta. Tem muita coisa bacana até o dia 13 de novembro. Fique com a gente então, o Olhares está começando. O Olhares de hoje começa falando ao consumidor. Alguns estabelecimentos estão adotando a prática de estipular um valor mínimo para que o cliente possa usar o cartão de crédito. Isso é ilegal. A Secretaria de Defesa do Consumidor de Florianópolis autuou 18 estabelecimentos da cidade por causa do faturamento. O secretário municipal da Defesa do Consumidor afirma que a fiscalização aos estabelecimentos ainda não terminou e mais locais devem ser fiscalizados. E não pode, não deve ocorrer na cidade de Florianópolis a questão da diferenciação do preço. Se o estabelecimento aceita cartão, seja ele cartão de crédito ou cartão de débito, ele não pode estabelecer um preço mínimo para que o consumidor possa passar o cartão. Tiago Silva também lembra que se a população encontrar algum estabelecimento que tenha essa prática, a de estipular o valor mínimo para as compras com cartão de crédito, ela deve comunicar ao PROCON. O consumidor ele é um fiscal do PROCON. A partir do momento que ele denuncia ao órgão fiscalizatório, ele exerce o seu direito de cidadão em fazer valer o Código de Defesa do Consumidor. A partir de agora, as empresas autuadas têm prazo de 10 dias para apresentarem defesa à secretaria. Elas estão sujeitas a multas que podem variar de acordo com o seu faturamento. Em Lages, pacientes portadores de câncer estão com o tratamento de quimioterapia interrompido por falta de medicamentos. A situação já dura mais de 2 semanas no Hospital Teresa Ramos. O pai da Sandra descobriu que tem câncer na bexiga há 3 meses. Depois da cirurgia, ele começou o tratamento de quimioterapia pelo SUS no Hospital Teresa Ramos. Só que há 15 dias ele teve esse tratamento interrompido por falta de medicamento. E até agora não teve resposta do hospital. O meu pai está com dor, sem a medicação há 15 dias, né? Que foi falado que eles iriam providenciar na segunda-feira essa medicação para ele começar, porque foi interrompido. Na verdade, são 30 dias que ele está sem o tratamento. O pai dela vem de Caçador para realizar o tratamento em Lages. Assim como ele, outras pessoas do Alto Vale e da Serra realizam o procedimento aqui e estão sem atendimento. Uma situação que preocupa, já que o tratamento é importante para o controle da doença. 90 dias, né, que foi descoberto, já foi feita cirurgia. E agora, na hora do tratamento, cadê? Cadê remédio? Né? Então, a gente está desesperado. Nossa equipe entrou em contato com a direção do hospital, que não quis se manifestar sobre o caso. Já em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que 2 medicamentos que estavam em falta já foram entregues à unidade. E outros 2 estão em transporte e devem ser entregues nesta sexta-feira. Ainda segundo a nota, o Hospital Teresa Ramos foi o único no estado a registrar a falta desses medicamentos. Eu estou indignada, porque eu acho um descaso com uma pessoa de 70 anos... né, com outras pessoas que eu vi lá, pessoas idosas que vêm de fora para fazer o tratamento. Eu acho um descaso, eu acho uma falta de respeito.
Nós estamos falando de vidas, né? Olha, a notícia é que alguns produtos embutidos podem causar câncer trouxe bastante polêmica nessa semana. Nós convidamos a nutricionista Cleo Lucchini para tirar algumas dúvidas aí a respeito deste assunto. Seja muito bem-vinda ao Olhares, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo. Cleo, a gente pode dizer que esse anúncio, né, de que alguns produtos embutidos, por exemplo, como bacon, linguiça, salsicha, presunto, podem contribuir aí para o aparecimento de câncer. A gente pode dizer que isso é uma novidade na área da saúde? Olha, Maria Paula, isso já vem sendo discutido há muitos anos, até por volta de 2007 já estava bem confirmado, bem divulgado pelo Instituto Americano de Pesquisa de Câncer, de que tanto a carne fresca vermelha quanto os embutidos poderiam causar câncer. Então, atualmente a OMS buscou novos dados e afirmou isso divulgando para o público, mas já não é mais novidade. Porque quando começa a ser divulgado para o grande público, aí gera toda essa polêmica e assusta quem gosta, quem não abre mão desse tipo de produto, né? Sim, sem dúvida. Eu já recebo esse tipo de demanda, esses questionamentos a respeito da carne no meu consultório há muitos anos. Uhum. E aí agora, claro que tem muitos pacientes mais preocupados ainda, querendo saber como faz para retirar, como faz para comer menos, pelo risco de câncer. Segundo a pesquisa divulgada, a pessoa que come 50 gramas por dia desses produtos que a gente falou aqui, aumenta em 18% o risco de câncer. Por quê, Cleo? O que esses produtos contêm que contribuem para o aparecimento da doença? Ok. Os produtos embutidos são as carnes processadas, então inclui salsicha, peito de peru, presunto, hambúrguer, todos esses alimentos industrializados. Esses alimentos, eles recebem adição de nitratos e nitritos, que são conservantes, e esses elementos que são causadores de câncer. Uhum. E no caso das carnes vermelhas, as carnes frescas, né, carne bovina, suína, de cordeiro, essas carnes facilitam a formação desses compostos, nitratos e nitritos, durante a digestão dentro do corpo, tá? Também levando a causar o câncer, aumentar o risco de câncer. No caso dessas carnes que você falou, depende a forma como elas são preparadas? Sim. Em geral, todas elas vão facilitar a formação de nitratos e nitritos. Caso você prepare elas expondo essas carnes a uma temperatura muito alta, por exemplo, fazendo um churrasco com a carne bem próxima da chama, em temperatura muito alta, ela vai formar um segundo composto cancerígeno, que são os hidrocarbonetos. Aí, além dos primeiros compostos cancerígenos, que são os nitratos, você tem mais um composto cancerígeno e o teu risco de ter câncer é maior. Por isso que, se você quiser consumir algum tipo de carne vermelha, procura fazer ensopada ou assada em forno, evitando manter a carne em alta temperatura, em contato com chapa, ou com grelha, ou com o próprio carvão. O próprio fogo ali expõe demais, assim. Isso. E tem mais uma questão. As carnes que mais pingam gordura na brasa são as que formam mais hidrocarbonetos ainda. E geralmente quem é fã de churrasco são as carnes que o pessoal mais gosta. As que vão assando e pingando e são as piores. Tá, e você falou uma coisa que me chamou a atenção, Cleo, que é a questão do peito de peru, né? Durante muito tempo o peito de peru veio com essa cara mais light, inclusive sanduíches naturais levam, né, a base do peito de peru. Então o peito de peru está na mesma classificação do que o bacon? Isso mesmo, ele está na mesma classificação dessa questão do câncer. Apesar do peito de peru ele não vir com uma quantidade tão grande de gordura, ele é um alimento processado, criado pela indústria do mesmo jeito, que vem com uma quantidade muito grande de conservantes e de sódio da mesma forma. Então ele não é de jeito nenhum um alimento saudável. Apesar de ser muito utilizado, de muitas pessoas acreditarem que por ter pouca caloria faz bem para a saúde, não é essa a verdade. Eu conheço pessoas, inclusive, que substituem o presunto pelo peito de peru. Não é uma boa troca. Não é uma boa troca. Deixa os dois de fora da compra do mês, compra de vez em quando, consome muito raramente, não coloca no teu dia a dia, porque tu está aumentando o teu risco de ter câncer de intestino, de cólon ou de reto. Isso eu ia te perguntar, quais são os cânceres mais comuns provenientes desse tipo de alimentação?
Olha, o que está confirmado mesmo pela OMS é o câncer de cólon, que é uma parte do intestino, e o câncer de reto, que é outra parte do intestino. Tem suspeita também de que aumente o risco de câncer de estômago, mas esse ainda não está 100% confirmado, tá? Uhum. Claro que a gente não adianta falar só da alimentação, né? Principalmente uma doença como essa, como o câncer, também está associada a outros aspectos como nossos hábitos do dia a dia, nossa qualidade de vida mesmo, né, Cléo? Sim, sem dúvida. É todo o aspecto de uma alimentação saudável, de atividade física, de um bom consumo de água, de frutas, de legumes, tudo isso vai te proteger contra o câncer e também não fumar, não se estressar tanto, ter uma vida mais saudável, vão te deixar mais longe aí desse risco. Essa questão de prevenção que a gente sempre fala aqui, né? Prevenção. Tirar um pouquinho do embutido, tirar um pouco da carne vermelha, consumir um pouco mais de peixe, fazer atividade física. Tudo ajuda a gente a ter uma vida melhor e mais saudável. Tá bom, adorei que você veio aqui. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Cibele? A tarde de ontem foi de reunião do colegiado catarinense. O equilíbrio das contas públicas em 2015 foi o tema central do encontro. O governador se reuniu em Florianópolis com todos os secretários de desenvolvimento regional e depois com os demais secretários de Estado e presidentes de empresas e autarquias do governo. No encontro foram tratados os desafios dos próximos meses na manutenção das contas públicas deste ano. Foi um ano muito difícil, muito significativa, mas a gente conseguiu trabalhar bem, com a ajuda de todo mundo, nós vamos fechar o ano. Então agora tem toda essa parte de fazer um trabalho de manutenção, quer dizer, cuidar das rodovias, aprontar as escolas para que elas estejam prontas no início do ano letivo, fazer todo esse dever de casa que a gente já aprendeu e sabe o que deve ser feito. Um dos pontos positivos de 2015 em Santa Catarina foi o equilíbrio fiscal. O nosso compromisso catarinense, o compromisso do nosso governo é responsabilidade, é manter as despesas das nossas estruturas dentro das arrecadações, por menores que elas sejam nesse momento de crise. E nós vamos fechar o ano com, de novo, repetindo o histórico quadro de equilíbrio fiscal. Já para 2016, por causa da instabilidade econômica que o país enfrenta, o governo acredita que vai ser um ano de desafios e garantiu que Santa Catarina não vai aumentar impostos. Estamos nos preparando dentro da ótica de um primeiro semestre, ele vai ser um semestre de queda de receita, de dificuldade na atividade econômica ainda. Nós temos é que reduzir despesa. Nós temos é que aumentar a nossa eficiência, diminuir o tamanho do Estado e não aumentar imposto para sobrecarregar mais a atividade econômica. Durante a reunião foi confirmado ainda pelo secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, que a jornada de trabalho dos servidores estaduais, a partir de 2016, será de 7 horas. A mudança é para que as repartições atendam tanto de manhã quanto à tarde. Entrar em 2016 já com essa sistemática nova de repartição atendendo o público durante os dois expedientes, na parte da manhã e na parte da tarde. E a seguir tem um alerta na saúde. O número de casos de sífilis está aumentando em Santa Catarina. E fica mais preocupante, gente, porque a doença pode ser transmitida da mãe para o bebê. É preocupante mesmo, né, Maria? E tem também as emoções da regata Jacques Vabre. Os competidores estão ainda no início do percurso de 10 mil quilômetros, mas alguns já abandonaram a prova. A gente volta em 2 minutinhos só, até já. Estamos de volta 1h24 agora. Olha, toda semana a gente te dá aquela super dica para deixar sua casa ainda mais bonita. E é claro que estamos falando da Mazotti, uma loja de móveis de qualidade, requinte e bom gosto e que combina com o seu estilo. Você vai ficar encantado com a variedade de móveis para dormitórios e salas de jantar e também objetos de decoração. Em Florianópolis, a Mazotti fica na rodovia SC 401, no shopping Casa e Design. No site mazotti.com.br você pode conferir as novidades da loja digital. E para qualquer dúvida, a equipe do Rogério pode atender muito bem você pelos telefones 3238-1795 ou 3238-2303. Mazotti, objeto de estima. Olha, muitas emoções estão reservadas para a regata francesa Jacques Vabre. Os desafios chegam a todo momento para os velejadores.
E algumas adversidades já tiraram competidores da prova, que tem o total de 10.000 quilômetros e ainda guarda muitas surpresas pela frente. A primeira dupla desistiu da competição depois de pequenos problemas no desempenho do barco. O outro abandono do dia foi por causa de uma complicação no cabo, que prende o mastro da proa. A peça não foi reparada e a dupla desistiu. E depois de colidir em um container, uma terceira equipe não teve condições de prosseguir na regata. Os brasileiros Eduardo Penido e Renato Araújo seguem firmes na prova. O veleiro deles já navegou mais de 300 quilômetros desde a largada no domingo. O líder da classe da dupla compete com vantagem inferior a 50 quilômetros. Os brasileiros estão próximos de entrar no temido Golfo de Biscaia, que tem previsão de ventos superiores a 100 quilômetros por hora e ondas que batem até 8 metros. O veleiro brasileiro disputa o título da regata da classe 40, contra outros 13 times. A Transat Jacques Vabre tem ao todo 10.000 quilômetros, de Le Havre, na França, até Itajaí. Agora, os 38 barcos que continuam na competição devem chegar à cidade na próxima semana. A Vila da Regata abre no dia 3, terça-feira que vem. Na Serra Catarinense, Otacílio Costa vem enfrentando uma situação complicada. Desde quinta-feira, os alagamentos ainda são uma realidade no município. O rio está baixando muito lentamente e, por enquanto, ninguém pode voltar para casa. Desde quinta-feira, a situação em Otacílio Costa é praticamente a mesma. De domingo até hoje, o rio Canoas, que passa pela cidade, baixou de 9,22 centímetros para 9,1 centímetros. Ou seja, o nível do rio está baixando 1 centímetro por hora. Para restabelecer a normalidade, o rio tem que chegar a 7,50 metros, ou seja, ainda restam 1,50 metro para baixar. Uma situação que, segundo a Defesa Civil, também se repete em outra cidade da Serra, Correia Pinto, que continua com alguns bairros alagados. Temos 2 municípios ainda alagados aqui em nossa região. O município de Correia Pinto, com 40 famílias desalojadas, o município de Otacílio Costa com 50 famílias desalojadas e 2 famílias desabrigadas. A previsão é que, se não chover muito nos próximos dias, até semana que vem a situação nessas cidades esteja normalizada. Em outros municípios catarinenses, a água já baixou e aos poucos as pessoas retomam a rotina. Segundo a Defesa Civil, em todas as regiões do estado, os rios vêm baixando lentamente. Nas barragens do Alto Vale, a maioria das comportas já foi fechada, mas elas ainda operam em cota de segurança. E a Defesa Civil continua em alerta, já que há previsão de mais chuva para o final de semana. E a intenção é que até lá, boa parte dessa água das barragens já tenha escoado, para que, se porventura chover, as enchentes não atinjam novamente as cidades catarinenses. No total, 98 municípios foram atingidos pelas chuvas. Desde setembro, as cidades do estado ultrapassaram a média de chuva. Em algumas regiões, choveu o previsto para 3 meses. E a força das águas vai deixar grandes prejuízos para o comércio, a agricultura e poder público. Em Rio do Oeste, por exemplo, no Alto Vale, a prefeitura calcula só no poder público um rombo de R$500 milhão em função das cheias. São situações diferentes. Por exemplo, agora, situação humanitária. Depois começa a se limpar a cidade e arrumar as estradas. E depois ver o que aconteceu nesses 20 e poucos dias, que a economia praticamente parou. Então o município vai sentir daqui a pouco isso também. Agora a gente volta a falar sobre saúde. Casos de sífilis em Santa Catarina têm um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado e vem preocupando a autoridade. Para falarmos sobre o assunto, convidamos o diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, Eduardo Macário. Seja muito bem-vindo ao Olhares, tudo bem? Tudo bom. A que vocês acham, que vocês atribuem o aumento do número de casos de sífilis em Santa Catarina? Quais os fatores? Bom, primeiro é importante falar que a epidemia de sífilis é uma epidemia mundial, né? O mundo todo tem passado por um aumento do número de casos de sífilis.
no Brasil, mais ou menos 1 milhão de pessoas por ano se infectam com sífilis. E aqui em Santa Catarina, que não é diferente do restante do Brasil, o que a gente identifica é que a mudança nos padrões de atividade sexual, principalmente o uso a realização de sexo sem preservativo, o grande número de parceiros e, por vezes, o próprio desconhecimento da população e também do serviço de saúde sobre o tratamento, o diagnóstico da sífilis tem contribuído para esse aumento do número de casos. O fato de ser uma epidemia mundial contribui também para a falta da penicilina, que é o único tratamento para a doença. Isso é um fenômeno que aconteceu agora recentemente. Nós temos um produtor mundial de penicilina que fechou a produção e nós tivemos nesse ano um desabastecimento. Tem poucas quantidades de penicilina que são direcionadas principalmente para as gestantes e para as crianças. Mas isso é um fenômeno que a gente vive agora, mas não é o que tem acontecido nos últimos anos. Então, o aumento do número de casos é por conta principalmente dos fatores de risco associados à doença. Tem alguns números, né, que a gente vai passar para o telespectador, alguns dados. No primeiro semestre de 2015, em Santa Catarina, foram registrados 1.461 novos casos. Quando a gente fala de gestantes, que você falou agora há pouco, que é uma situação bastante preocupante também, em gestantes foram registrados 654 novos casos e em bebês, que é aquele perigo da mãe poder passar para a criança ainda no útero, né? 248 novos casos. Em bebês, Eduardo, me chamou a atenção que esse aumento registrado é um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. O que fazer especificamente no caso dessas gestantes? Eu sei que existe cura. Se diagnosticado ainda no útero, a criança pode nascer super saudável, né? Exatamente. A nossa maior preocupação em relação à sífilis é com a sífilis na gestante, que pode transmitir para a criança. E para a criança isso pode ser fatal. Pode ocorrer um aborto, ou a criança pode morrer nos primeiros dias após o nascimento, ou ficar com sequelas irreversíveis para o resto da vida, tipo cegueira, entre outras. O fundamental é que os serviços de saúde estejam preparados para fazer o diagnóstico precoce de 100% das gestantes para ver se elas têm sífilis ou não. Em sendo identificado, o tratamento tem que ser imediato. Toda a penicilina que está disponível no mercado, que é pouco, mas ainda é suficiente para esse número de gestantes, deve ser aplicado. São 3 doses do medicamento e existiu por parte do Serviço de Saúde aquele receio do penicilina, que poderia ter reações, mas assim, o risco é muito menor de ter alguma reação pela penicilina do que o número de casos que a gente tem. Do que ficar com a doença, né? Isso é bem preocupante mesmo. E o teste, né? O diagnóstico é feito através de um teste que é super simples, né, Eduardo? Isso. Nos últimos anos a gente tem investido muito na questão dos testes rápidos. Em 30 minutos você tem um diagnóstico e pode iniciar imediatamente o tratamento. É importante também lembrar que, juntamente com a sífilis, outras doenças sexualmente transmissíveis têm aumentado. A gente tem identificado muito aumento do número de casos de HIV também. Então, por isso que a importância de uma saúde sexual adequada, do uso do preservativo e das medidas de proteção individual para proteger contra as doenças. Tem um dado que assusta quando a gente descobre que existe o risco de 60% de adquirir esse tipo de doença sexualmente transmissível, né? É bastante coisa, sem o uso do preservativo. Exatamente, então chama muita atenção isso, principalmente entre os jovens. Hoje os jovens estão utilizando pouco preservativo, eles parece que não reconhecem mais o risco, não só da sífilis, mas principalmente do HIV, por isso que é fundamental, primeiro a autoconscientização e a saúde pessoal. Esse teste que você falou é gratuito e totalmente sigiloso, é bom falar, né? Exatamente, procura uma unidade de saúde, independente se teve uma atividade sexual sem camisinha ou não, mas é bom procurar de forma normal. O teste em 30 minutos é feito o diagnóstico e é gratuito. Outro perigo dessa doença, da sífilis que a gente está conversando, é que ela não apresenta sintomas muitas vezes. Ou apresenta sintomas numa fase como manchas, por exemplo. Estou com algumas manchas e depois some. Aí a pessoa acha, não era nada, era uma alergia. Muitas vezes é confundida, né? Isso, a sífilis em adulto, ela começa com uma pequena ferida no órgão genital, que pode ser indolor mesmo, chamado cranco. Essa ferida pode evoluir, ela pode dar a falsa impressão de cura, só que a doença continua no organismo se desenvolvendo e a pessoa transmite
transmitindo para outras pessoas. Depois, difícil manejo, difícil tratamento. Que perigo. A gente agradece muito a sua participação, todos esses esclarecimentos. Obrigada e boa tarde. Boa tarde. Cibele, com você. Nós seguimos falando de saúde. Na Grande Florianópolis, os serviços seguem prejudicados pela greve dos servidores municipais de Palhoça. Ontem à tarde teve protesto em frente à prefeitura. De acordo com o sindicato da categoria, 300 servidores municipais da saúde de Palhoça se reuniram em frente à prefeitura. Depois de um abraço simbólico ao redor do prédio, eles protestaram para serem recebidos pela administração. O grupo reclama da falta de negociação. Para a Polícia Militar que acompanhou o ato, eram 70 os manifestantes. O secretário da Saúde não soube confirmar quando uma nova reunião vai acontecer, mas adiantou que a prestação dos serviços essenciais à população terá que ser mantida, já que, segundo ele, a maioria das 21 unidades de saúde do município está atendendo com apenas 30% das equipes. Alguma negociação, algum resultado do que está acontecendo, nós vamos ter que resolver nos próximos dias. Os profissionais da saúde entraram em greve nesta terça-feira porque são contrários ao decreto municipal que reduziu em 20% o valor das gratificações pagas aos servidores. Eles questionam como os cortes chegaram à área da saúde, mas não tiveram impacto em cargos comissionados e outros setores da administração pública. Esse corte atingiu somente funcionários efetivos, né? Então não existe motivação cortando salário. A prefeitura diz que diversas áreas foram afetadas e que a situação é emergencial para que o caixa do município não feche o ano no vermelho. Nós temos que adequar nossa situação financeira para estar cumprindo nossos compromissos no final do ano. Então, a maioria das prefeituras estão tomando algumas medidas com relação a isso. Com os cortes, a prefeitura espera uma economia de R$500 mil. A medida seria provisória e com duração de 3 meses. A greve, de acordo com a categoria, já tem 80% de adesão e não tem prazo para acabar. No total, Palhoça conta com quase 1.200 funcionários na saúde municipal. E depois do intervalo, um dos assuntos é o Planeta Doc. Começa hoje o Festival Internacional de Cinema Socioambiental. Você vai ver quais são os destaques da programação. Tem também Selma Light contando tudo sobre uma festa de Halloween com proposta que foge da tradicional, Maria. É o Hello Gay. E também a Companhia do Grito, comemorando 10 anos de história. Nós voltamos já. Todos os dias, 4 horas no mesmo canal. A turma se reúne, é sensacional. Tiram as jaquetas, ganham o salão. Elas mexem com muita emoção. É muito movimento, são os brotos do momento. São os nossos brotos, são os nossos brotos. Grande comportamento, são os brotos do momento. 1h40 agora, a gente te convida para assistir ao programa Band FM Sem Sono, aqui na Band Santa Catarina de hoje, que está gente imperdível. O apresentador Chiru e toda a equipe foram até a Oktoberfest em Blumenau e eles contaram com um apresentador especial, o telespectador conhecido como Rico, do bairro Tapera, aqui de Floripa. Você não pode perder o Chiru fantasiado de Frida. Imagina o que eles aprontaram por lá. Então anote aí, o Band FM Sem Sono vai ao ar hoje, após o Polícia 24 horas, e tem reprise no sábado, às 11 da manhã. 2 alemão já bebe muito mais. 3 alemão começa a confusão. 4 alemão bebe metade do show. Hey, 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 hey. É que isso é muito gata, desculpa. Não sei, então. Meu marido ali. Dá um selinho, marido. Say you. Hey, 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 hey. Dá outros shows. Band FM Sem Sono se superando, gente. Adorei! Ai, falando em alegria, tá chegando aí uma das festas mais esperadas do ano. Todo mundo espera pelo dia do Halloween. Porém, Florianópolis vem com uma ideia inovadora. E a Praia dos Ingleses
também aí com novidades, traz para vocês o primeiro Halo Gay. É isso aí, meus amores. O público mais divertido da face do planeta vai se concentrar na festa mais aterrorizante dos ingleses. Para conversar comigo, os produtores maravilhosos dessa festa, que vão comentar da onde surgiu a ideia e por que os ingleses. Tudo bom, meninos? Oi, primeiramente, boa tarde a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui ao lado de você, que é um dos grandes assim, nomes pra gente aqui em Florianópolis, da comunidade. É um nome meio sujo, pra gente é uma honra muito grande estar aqui. Obrigado, eu sou o Rodrigo. Né, a gente vai estar falando aqui um pouco sobre o Halo Gay, né, que surgiu de uma ideia simples, uma ideia amigos, né, para virar esse grande evento pro norte da ilha, essa grande atração que estamos tendo. Então, porque a gente comenta muito quando fala nas festas gays, né, de Florianópolis, se fala muito no centro, né, de Floripa. Aí norte da ilha, ingleses, aí as pessoas comentam, nossa, mas os ingleses? Por que os ingleses? Como é que é o público nos ingleses? A estrutura de vocês? Olá, boa tarde. Então, Selma, os ingleses, por que ingleses? Hoje nós temos uma população, assim, um público gay, um público LGBT muito grande no norte da ilha. Hoje, qualquer festa, qualquer evento, nós temos que sair dos ingleses para vir ao centro, enfim, para vir para as baladas aqui ao centro. Por que não juntar esse público, o público que nós já temos muito, muito grande nos ingleses? Nós temos praias lindas, enfim, o local da festa é um lugar lindo, maravilhoso, na beira da praia, temos temos hotéis, pousadas, bares, restaurantes pro público lá. Em Canasvieiras, que é um bairro ao lado. Que isso não é comentado na mídia, né? O norte da ilha, ele tem uma infraestrutura, ele tem todo um aparato de turismo imenso, hotéis maravilhosos, pousadas maravilhosas, e ingleses, quem não conhece ou quem pretende, inglês, né? Nossa, lá ingleses. A praia maravilhosa, uma das maiores praias de Florianópolis, mais frequentada pelos turistas aqui da América Latina. E uma ideia inovadora também de fazer um Halloween gay. O nome ficou totalmente diferente. De quem foi a ideia? A ideia do nome foi eu que tive. A gente falou que iria fazer uma festa de máscaras, por que não fazer um Halloween, um Halo Gay? Vamos impactar mesmo. Chega de apenas, é uma festa para o público da diversidade. Sim. Não, é uma festa público gay. Sim. Vamos colocar a nossa cara, vamos colocar à frente desse público que hoje às vezes se torna minoria, mas não, é uma grande maioria já. Então vamos mostrar para que nós viemos, para divertir, para alegrar a nossa comunidade. Agora, pro pessoal que está em casa saber um pouquinho onde vai ser a festa, o local da festa. A gente tem algumas imagens de fotos ali de onde vai ser a festa. E como é que, se chover, por exemplo, como é que esse pessoal que vai todo fantasiado fica? Sim, o lugar é no Beach House, que fica na estrada Dom João Becker, número 1137. O lugar, a infraestrutura, ela é toda coberta, não tem perigo de você molhar e estragar a maquiagem. O piso é todo acimentado, então você pode ir de salto tranquilamente, chuva não vai estragar toda essa magia. Informações tem pelo Facebook, como é que faz? Informações tem pelo Facebook, é facebook.com/Saintmilk, ou temos também os telefones pelo WhatsApp, que é o 48 91 20 2000 e o 48 8864 8338. Lembrando que é obrigatório ir fantasiado. Não. Nossos trajes é ou fantasia ou de preto. Não pode ir com roupinha normal, que nem você se ele tá ali. Se for uma camiseta branca, vermelha, não vai poder entrar na festa porque ela tem o traje obrigatório preto ou fantasiado. E um diferencial que eu achei bem interessante pra gente comentar é que se comenta muito que as festas gays são muito caras. Porque há um mito de que todo gay tem dinheiro. E vocês fizeram um preço bem acessível também, né? Exato. Esse diferencial de trazer essa festa, de trazer toda essa infraestrutura de qualidade, com atrações
incríveis é justamente isso. Nós queremos trazer essa ideia da balada, essa ideia da festa acessível. Porque a gente sabe o custo que tem de deslocamento até o norte de Florianópolis, todos os gastos que você tem dentro de uma balada, de qualquer evento, então tudo isso é levado em consideração. Então a gente quer trazer todo esse aparato acessível para todos, que todos podem ir, todos podem se divertir e conhecer. Agora vocês não vão sair daqui sem dar pelo menos um presente para o público que está em casa. Quantos ingressos que a gente pode dar aqui hoje no programa? Hoje nós temos 5 ingressos disponíveis. 5 ingressos. Então nós vamos fazer o seguinte, para você que está em casa aí, acabando o Olhares, a gente vai disponibilizar ali no Facebook do Olhares, e aí vocês vão lá, os 5 primeiros comentários e curtidas vão levar o ingresso então. Tá bom, gente? Obrigada, viu, meninos? Obrigado, Céu. Sucesso. Obrigado. Vou estar lá com vocês também. Até o dia 13 de novembro, Florianópolis recebe o Festival Internacional de Cinema Socioambiental, o Planeta Doc. Na programação tem a exibição de mais de 80 filmes nacionais e internacionais. Todas as sessões são gratuitas e vão acontecer nos auditórios da UFSC, UDESC, no SIC, no Sapiens Park e na Assembleia Legislativa. O Menino e o Mundo é um dos destaques entre as produções brasileiras que serão exibidas durante o Planeta Doc. A animação já conquistou várias premiações, entre elas o Prêmio de Cristal do Festival de Cinema de Animação de Annecy, na França, o maior reconhecimento de animação mundial. Essa é a segunda edição do Planeta Doc. Nós estamos trazendo a Florianópolis, Laguna Ibirama, por meio da UDESC, 83 filmes socioambientais. Também serão exibidos O Veneno Está na Mesa 2, um documentário sobre alimentação. E Desculpe pelo Transtorno, a história do Bar do Chico, premiada a produção rodada em Florianópolis por um diretor inglês. Todos os filmes exibidos trazem como tema central discussões socioambientais e preservação do meio ambiente. Uma consciência do que acontece hoje no nosso planeta, entender o nosso mundo, né? Onde a gente vive, o que está acontecendo na Terra. É muito difícil chegar na nossa... Os filmes que nós trazemos para a Mostra Planeta Doc não são distribuídos no Brasil. A programação completa do festival está disponível na internet, no site que aparece na sua tela. São 10 anos de história e eles querem comemorar o aniversário em grande estilo. A Companhia do Grito reúne no palco 35 artistas para um espetáculo com cenas que marcaram a história da companhia. Merece muito ser comemorado. Alguns integrantes estão aqui com a gente. Prazer recebê-la, Júlia Darella, outra Júlia, então, para a companhia. Sim, muito. Muito. Boa tarde, pessoal. A gente está muito feliz de estar divulgando esse espetáculo, porque ele é uma comemoração mesmo. Nós estamos nos divertindo muito para fazer ele, e quem acompanha um pouco dos nossos espetáculos, quem acompanha a cena de teatro musical na cidade, pode perceber que essa cena evoluiu muito nos últimos 10 anos, e a gente se considera parte disso também, né? E a gente olha essas imagens dos espetáculos de alguns anos atrás e vê como que nós mudamos algumas práticas e como que a cena do teatro musical está efervescente em Florianópolis hoje. Isso é e como está sendo lembrar e escolher as cenas mais marcantes para poder mostrar tudo em um espetáculo que é num dia só, né, Maria? Deve ser uma delícia, porque eles também revivem, né? Tudo que já fizeram, que já apresentaram. Eu vou dizer que é muito difícil escolher momentos certos para representar no palco, porque 10 anos, querendo ou não, é muito tempo. Muito tempo. E a gente fazia pelo menos um espetáculo por ano. Era uma meta nossa. Então, praticamente aí contamos que a gente tinha que representar pelo menos um pouquinho de cada espetáculo nesse grande espetáculo que é o show de 10 anos. Tá, então no palco nós vamos ver representadas vários momentos, várias cenas de vários musicais. Isso. A gente fez o nosso fundador, ele mora atualmente em Nova York, e ele vai contar a história através de depoimentos que foram gravados em vídeo. Nós vamos fazer essas transições através da pessoa dele, né? Contando como que era a loucura de produção, algumas coisas que a gente fez, como alguns espetáculos que tiveram chuva, por exemplo, e foi uma coisa que a gente aprendeu muito fazendo aquele espetáculo, né?
questões de mudança de elenco, que a gente às vezes tinha alguns perrengues que a gente sempre passa. Então ele vai contar essas histórias e nós vamos encenar os principais momentos de cada espetáculo. Eu imagino que muita gente deve ter passado por esses 10 anos e que com certeza vocês devem ter muitos reencontros nesse dia, né? Sim, isso está sendo muito bacana, né, gente? Alguém quer falar de rever o pessoal? Júlia, fala aí. Então, várias pessoas vieram de fora, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí a gente teve um colega também que trabalhava no Beto Carreiro, fazia o musical do Beto Carreiro. Ele tá aí também para contar a história com a gente, essa história linda de tantos espetáculos. E uma coisa que talvez muita gente não sabe, assim, é que a gente monta tudo nos espetáculos. Então isso é muito legal pra gente, sabe? Porque a gente aprende um pouco de tudo. Então, eu acho que a história desses 10 anos é um pouco disso também, sabe? Da nossa força de vontade, do nosso empenho. Então, acho que, né? E não é pequeno quando a gente fala em 10 anos, se estabelecer em Florianópolis, né? A gente recebe muitos grupos, a gente sabe das dificuldades que tem. Então, 10 anos é motivo de orgulho, né, Cibele? Para quem está conquistando essa marca. Os ensaios têm sido muito emocionantes também, sabe? Porque justamente a gente recebeu esse pessoal que está trabalhando fora. E então são colegas que a gente não via há alguns 4 anos, 3, 2... Enfim, e aí cada vez que chega alguém no ensaio, a gente se emociona e recebe, e essas pessoas estão refazendo suas cenas como era antigamente. Então está sendo muito legal. O espetáculo está muito bonito também. Eu acho que o público vai conseguir sentir essa emoção junto com a gente. E como é que foi a preparação de vocês para amanhã? Uma correria, né? Correria total. Assim, digamos que ensaio até a madrugada. Essa semana mesmo a gente ficou várias madrugadas aí, ó. Porque a gente ficou até 1h20 da manhã. Nós tivemos 3 semanas. Porque recentemente na Até nós estivemos aqui divulgando o nosso último espetáculo, que foi no SIC. Então, depois daquilo a gente já tinha engatilhado algumas cenas, mas dali pra frente é que a gente realmente começou a focar no espetáculo de 10 anos. Então, essas últimas 3 semanas, o elenco foi colocado para trabalhar. Muito. Agora eu quero saber do Wallace, que falou um pouquinho até agora. Eu acho que quando a gente trabalha, vocês que trabalham com teatro musical, existe muito uma memória musical, né? Qual a música nesse tempo todo? Você está há quanto tempo na companhia? Estou há 3 anos. Nesses 3 anos, qual a música que mais marcou, assim, que você se realizou mais? Nossa, são muitas, assim, porque quando eu entrei eu só dançava, né? E ao longo desses 3 anos eu fui aprendendo a dançar, atuar, cantar, fazer de tudo um pouco, até produção. Então, de música mesmo, eu acho que... Nossa, são muitas, assim. Mas eu acho que True Colors, que é uma das músicas que eu mais gosto, assim, que todo mundo participa e se emociona, e não precisa de muito, assim, para cantar. Da Cyndi Lauper, né? Isso. Eu também gosto dessa. Me emociona muito essa. Que legal. E quem mais? Cada um fala a sua, então. Eu vou mencionar até uma música do mesmo espetáculo que pra mim foi marcante, foi a nossa abertura do Glee. Quando a gente fez o cover do Glee, 2011, foi 2011. Foi na metade de 2011 a gente fez o cover do Glee, chamava Gleeks. A gente fez esse cover, foi um espetáculo mais ou menos quase 2 horas de espetáculo. Canta um pouquinho pra gente lembrar. Cara, a abertura é um conjunto de atores, cada um vai cantar um pouco, mas é baseado na música do Journey, Don't Stop Believing. Tá, sei. E aí ela tem menções de textos e outras músicas, tipo solo de cada um. É bem legal. Então ela é uma música de 20 minutos. Porque não dá tempo. Não dá. É porque essa abertura, só para ambientar o público, o Glee foi um seriado americano que tratava de musicais. Fez muito sucesso. Que fez muito sucesso. E nós fizemos uma adaptação para o teatro que chamava Gleeks Cover Brasil. Então, nós tínhamos os 12 personagens principais e a abertura envolvia todos eles. Mas a música de fundo era essa música, Don't Stop Believing. Era uma apresentação, né, dos personagens. Era muito bonito. Aí cada um contava um pouco de si e cantava um pedaço de uma música. Aí voltava pra Don't Stop Believing. A tua música preferida do Glee também? Na verdade não é música, é momento. Que é o mesmo que o do Lucas, que é, né? A abertura. Porque pra mim foi bem marcante, assim. Que aí mostra também a soma de esforços, a integração do grupo. Com certeza. E para amanhã? Esse momento a gente acentua também, porque foi um momento que a gente evoluiu, assim, a gente sentiu uma evolução, que a gente começou a trabalhar de outra forma.
para amanhã no roteiro, o que vocês destacam? Ou tem alguma surpresa para o público? Olha, tem até pra gente que, surpresa. Tem coisa que mostrar. Tem coisa que ele não está sabendo que vai ter. Eu só falo, ó, agora vocês façam isso, que vai acontecer alguma coisa que eles não sabem o que é. São homenagens, claro, que a gente tem que fazer. A companhia trabalhou com a ajuda de muitas pessoas durante esse tempo todo. E nós vamos homenagear essas pessoas, e algumas pessoas também fazem parte do espetáculo, então eu mantive em segredo. Única apresentação, né, Júlia? Apresentação única no Teatro Pedro Ivo, amanhã, sexta-feira, dia 30 de outubro. Vai ser às 20h30, a gente colocou 8h30 porque sabe que às vezes pega o trânsito, então dá tempo de todo mundo chegar. Tá. Né? Os ingressos à venda no Teatro Pedro Ivo, nas bilheterias do Teatro da Fundação, a R$30, tá? Bem ótimo acessível. o preço, né? Meia entrada 15. E também com o elenco consegue comprar. Se pode, através da nossa página no Facebook, pode acessar lá e pedir, que a gente tá fazendo pela internet no Facebook da Cia Grito. Isso, lembrando o nome, é isso. Facebook/Cia Grito. Cia Grito, muito obrigada por terem vindo. Sucesso, a gente adora esse tipo de notícia, né, Sibeli? Porque a gente da terra fazendo espetáculos lindos, parabéns. Obrigada. Eles ficam para cantar, né, um pouquinho? Sim, vamos cantar um pouquinho agora no final, né, Maria? Antes a gente adianta para você alguns destaques do programa Olhares de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre doença de Gaucher, que é rara e hereditária e que afeta cerca de 10 mil pessoas no mundo. Ainda sobre saúde, Sibeli, vamos falar de uma situação que a gente costuma não dar muita importância: inflamação na garganta. Se não tratada, pode evoluir para algo muito mais grave, como dificuldade respiratória de garganta. Nossos amigos entendem aqui, porque eles precisam usar muito. Devem ter bastante cuidados, né? É verdade. O Halloween se aproxima, vamos mostrar como fazer a famosa cabeça de abóbora, aquela que todo mundo usa, né, Maria, na festa. E você vai usar na decoração da sua casa, se você fizer uma festa lá. Super tradicional, né? Aquela abóbora, muito bonitinha. Verdade. Obrigada pela companhia, então. Tem mais Sibeli Fávero logo mais às 10:07 no Band Cidade junto com o Gregório. E agora, então, vocês podem cantar para encerrar o programa. Obrigada a você pela companhia. Até amanhã. Obrigada. Até lá. 525,600 minutes. 525,000 moments, oh dear. 525,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter and strife. In 525,600 minutes, how do you measure a year in life? How about love? How about love? How about love? Measure me love. Seasons of love.